Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. A obra História do Espiritismo, organizada pelo médico Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, avalia que um século antes do XIX, uma invasão organizada se processava, descortinando paulatinamente as realidades do mundo espiritual. Sabe-se hoje para onde nos deslocamos após a morte e de onde viemos antes de aqui nos fazermos presentes. Allan Kardec, nas páginas da sua Revista Espírita, edição de agosto de 1865, confirma o acerto da observação após analisar um livro que lhe chegara às mãos, o Manual de Chefólios, atribuída a Félix de Wimpffen, guilhotinado em 1793, teve seus 66 exemplares publicados pela primeira vez em 1788, apenas para alguns amigos do autor, sendo, portanto, bastante rara quando da avaliação do codificador. No prefácio, o autor confessa a espécie de desconfiança experimentada a princípio diante dos conceitos diante dos quais se via, sentimento superado posteriormente por um respeito mais profundo pelo autor de todas as coisas, por um novo amor pelos semelhantes, pela compreensão dos porquês de tantos murmúrios contra a sabedoria eterna, nascendo o desejo de compartilhar com seus irmãos as encorajadoras esperanças, a pacífica resignação, os impulsos para a perfeição de que se achava dominado. Kardec explica ter tido acesso ao trabalho por um colega da Sociedade Espírita de Paris que, sem saber como nem porquê, a encontrou sobre sua mesa de trabalho. Em sua análise, Allan Kardec destaca 7 pontos que tentaremos resumir a partir da essência de cada um. Primeiro, partimos do mesmo ponto para chegar à mesma circunferência, seguindo raios diferentes, e é da diversidade dos tipos que temos representado que provém a diversidade de inclinações dos homens para o seu primeiro protótipo. Segundo, o homem não passa de um protótipo disforme ou débil somente quando abusou da força e da beleza daquele que acaba de deixar, sendo privado das vantagens de que abusou, afastando-se da felicidade e da salvação, recebendo o que novamente delas nos pode aproximar. Se, pois, foi a beleza, renascerá feio, disforme. Se a saúde, fraco, doente. Se as riquezas, pobre, desprezado. Se as grandezas, escravo, vilipendiado. Terceiro, estaremos igualmente de acordo que os castigos que de um mau sujeito fariam um bom cidadão são preferíveis à barbárie de o supliciar eterna e inutilmente para si e para o outro, que assim tudo quanto experimentamos não é senão para nos esclarecer e modificar. Quarto, quando souberes que aquele tirano, assassinado na flor da idade, não cessou de viver, que passou pela mais abjeta condição, que foi punido pela lei de Talião, que sofreu sozinho tudo o que fez sofrerem os outros, quando souberes que, instruído pela desgraça, modificado pelos sofrimentos, desenganado, esclarecido sobre tudo que o perturba, aquele coração no qual abundavam os erros e os vícios e que vomitava os crimes que as leis universais usaram para a modificação e salvação de uma porção de nossos irmãos, quando souberes que aquele coração é hoje asilo da verdade, das mais suaves e harmoniosas virtudes, quais serão teus sentimentos por ele? Quinto, Deus, tão bom quanto justo, só exerce sua justiça em medida igual à sua bondade. Tendo-nos criado para um destino feliz, ele ordenou justamente a natureza das coisas de maneira a que nenhum crime fique impune. Segundo, que a punição mais cedo ou mais tarde se torne uma luz para o infrator e para vários outros. Terceiro,
que não possamos deslocar nem infringir nossas leis sem cair num mal proporcional à nossa infração e à luxação moral do grau atual de nossa modificação. Sexto, quanto mais avançares, mais encantos encontrarás na prece de amor, porque é pelo amor que seremos felizes e porque, sendo o amor o elo dos seres, teu bom gênio reagirá sobre ti. Sétimo, quando uma injustiça ou uma maldade despertar em ti o sentimento de indignação antes de raciocinar sobre ela, analisa teu sentimento, a fim de que não se transforme em cólera. Dize: é para suportar isto que necessito de sabedoria. Não será velha dívida que pago? Se me deixar perturbar, não tardarei a cair. Não estamos todos sob a mão do grande obreiro e não sabe ele melhor que eu qual o utensílio de que deve servir-se? Kardec comenta que estas citações dizem bastante para dar a conhecer o espírito dessa obra e tornar supérfluo qualquer comentário. Interessado em evocar o espírito do autor, obtém a informação de que ele já se manifestara em várias ocasiões na Sociedade Espírita de Paris, obtendo da entidade na sequência esclarecimentos adicionais interessantes. Um deles que, em comunicações ali obtidas, os espíritos usam o nome do tipo do grupo a que pertencem. Assim, tal espírito que assina Santo Agostinho não será o espírito de Santo Agostinho, mas um ser da mesma ordem, chegado ao mesmo grau de evolução. Que ele foi em sua última vida no corpo físico um desses médiuns inconscientes que se revelam frequentemente, que para cada aquisição do homem nas ciências físicas ou morais, diversas balizas, a princípio desdenhadas, repelidas para seguir triunfar, tiveram que ser plantadas a fim de imperceptivelmente preparar os espíritos para as conquistas futuras, que, quando um homem dotado de uma inteligência capaz de propagar novas instituições, com alguma chance de sucesso aparece na Terra ou alhures, foi escolhido pela hierarquia dos seres invisíveis, encarregados pela providência de velar pela manifestação da nova invenção, para receber a inspiração dessa descoberta e trazer progressivamente os incidentes que devem assegurar-lhe o êxito. Acrescenta saber agora ter sido instrumento em parte passivo, impelido a escrever o Manual de Chefólios, pelo espírito encarregado de o dirigir para o ponto harmonioso, sobre o qual ele devia se modelar para adquirir a soma das perfeições que lhe era dado esperar na terra. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.